As chamas das lâmpadas a óleo tremem, projetando reflexos dourados nas colunas talhadas. O ar está impregnado com os aromas de âmbar e jasmim, mas por trás dessa doçura se esconde uma tensão. Passos leves deslizam pelo piso de mármore. Jovens elegantes de terras distantes, vestidas com o mais fino seda, riem, mas em seus olhares reside o medo. Hoje, uma delas pode se elevar acima de todas, enquanto outra pode desaparecer para sempre. Os servos já pronunciaram o nome daquelas que esta noite se dirigirão aos aposentos do sultão. Elas são levadas para se preparar. Óleos aromáticos são absorvidos em sua pele suave e tecidos transparentes bordados são colocados sobre seus corpos, moldando delicadamente suas formas. Novamente lembram-nas olhar para baixo, submissão, gratidão. Nas sombras, alguém aperta os punhos, pois o sucesso dela pode significar a ruína de outra. O harém otomano não é apenas um palácio de prazeres, mas um labirinto de intrigas, onde cada erro de uma concubina pode ser fatal. O que mais se escondia por trás dessas paredes? Hoje, vamos explorar 10 fatos incríveis sobre o harém otomano, que vão transformar sua percepção sobre este mundo misterioso. O sexto fato é especialmente surpreendente. É tão inacreditável que é difícil crer que algo assim foi possível. Então, acomode-se confortavelmente, pois será muito interessante. Fato 10. O harém não era apenas um lugar de prazeres, mas uma verdadeira universidade fechada, com suas próprias leis, uma hierarquia rigorosa e regras severas. A palavra harém, em tradução, significa lugar proibido, e não é por acaso. A entrada era estritamente proibida para homens estranhos, e mesmo os vizires e generais mais influentes não podiam cruzar seu limiar. Os únicos homens autorizados a estar no harém eram os eunucos, uma casta especial que não só protegia as mulheres, mas também governava suas vidas na prática. Os aposentos do harém eram divididos em áreas distintas, cada uma com sua finalidade. Dormitórios para as concubinas, aposentos para as favoritas, salões de entretenimento e recepções, além dos aposentos pessoais do sultão, acessíveis apenas a alguns escolhidos. Mas a figura mais importante nesse mundo não era a mulher mais bonita, mas a Valide Sultana, a mãe do sultão reinante. Ela decidia o destino das concubinas, podendo elevar ou destruir qualquer uma delas, e na prática, governava não apenas o harém, mas também influenciava a política de todo o império. A vida atrás dessas paredes não era ociosa. As concubinas eram treinadas nas artes, na etiqueta palaciana e nas intrigas, pois cada uma delas entendia. A única chance de sobrevivência era conquistar a favorabilidade do sultão ou de sua mãe. E embora na Europa o harém fosse frequentemente retratado como um paraíso exótico, na verdade era um sistema severo onde não havia espaço para os fracos. Fato 9. Entrar no harém do sultão não era tão simples quanto parece, e longe de ser sempre uma escolha voluntária para as jovens. A seleção era rigorosíssima. As concubinas eram escolhidas não apenas pela beleza, mas também pela inteligência, origem e até mesmo pelo caráter. Uma das principais fontes de recrutamento do harém era o tráfico de escravos. Jovens mulheres eram trazidas de terras conquistadas, dos Balcãs, do Cáucaso, da Pérsia, do Egito e da Crimeia. Muitas delas eram filhas de nobres famílias, vendidas como prisioneiras ou dadas como tributo ao Império Otomano. Algumas chegavam ao harém por outra razão, como presentes diplomáticos de governantes de territórios dependentes. Esse destino era considerado honroso, pois abria portas para riqueza e poder. Mas havia também um caminho mais raro, o voluntário. Às vezes, famílias nobres ofereciam suas filhas na esperança de que elas alcançassem o status de favorita ou até se tornassem mães do futuro sultão. Antes de entrar no harém, cada jovem passava por um ritual de purificação. Era cuidadosamente lavada, inspecionada e examinada quanto a doenças e defeitos. Após isso, ela perdia seu antigo nome e recebia um novo, frequentemente de origem persa ou árabe.
A partir desse momento, sua vida se transformava em um teste interminável, onde um único erro poderia custar não apenas sua posição, mas também sua liberdade. Algumas sonhavam com o amor do sultão, outras com influência, mas a maioria apenas esperava sobreviver nesse jogo complicado. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal Mundo Descoberto. Isso vai me ajudar muito a promover meu conteúdo e permitirá que vocês fiquem por dentro dos novos vídeos. Curtidas são sempre bem-vindas. Agora, acomodem-se bem, porque estamos começando. Fato 8. A vida no harém não era ociosa. Cada concubina passava por um longo treinamento para atender aos altos padrões da corte do sultão. Ao entrar no harém, a jovem tornava-se cadim, aprendiz, e antes de se aproximar do sultão, ela precisava dominar uma infinidade de artes. Eram ensinadas sobre religião, regras de etiqueta palaciana, leitura e escrita, história, poesia, além da habilidade de manter conversas para que pudesse participar de diálogos intelectuais. Mas uma atenção especial era dada à música, dança e expressão corporal. As concubinas deveriam ser capazes de cativar não apenas pela aparência, mas também pela graça dos movimentos. Elas aprendiam a tocar instrumentos tradicionais otomanos, dominavam as sutilezas da execução de melodias orientais e se dedicavam à arte da dança, que não era apenas um entretenimento, mas uma forma de sedução. Além disso, eram ensinadas as regras de comportamento na corte, como inclinar a cabeça corretamente diante do sultão, como se portar na presença da valide sultana, como conversar com os cortesãos e até mesmo como andar para que sua caminhada parecesse o mais elegante possível. Mas o teste mais difícil as aguardava mais tarde. Exames especiais que determinavam se a jovem era digna de subir na hierarquia. Se a concubina superasse os desafios, ela teria a chance de se tornar Gözde, aquela que poderia ser apresentada ao sultão, e se não, ela corria o risco de permanecer nas sombras, tornando-se para sempre uma das centenas de mulheres sem nome do harém. Fato 7. A noite com o sultão não foi um acaso, mas o resultado de uma longa e cuidadosamente planejada preparação. As concubinas que tinham essa oportunidade passavam por rituais especiais de preparação para se tornarem companheiras ideais do governante. Elas estudavam não apenas a arte da sedução, mas também as sutilezas do comportamento, como olhar, falar, mover-se, para encantar o sultão desde os primeiros segundos. Até mesmo o olhar era importante. As jovens eram ensinadas a controlar suas expressões faciais, a fazer o olhar sedutor, mas não desafiador, interessado, mas não provocador. Uma atenção especial era dada à voz. As concubinas dominavam a suavidade das entonações, a habilidade de falar de forma doce e melódica, pois o sultão valorizava não apenas a beleza, mas também a harmonia dos sons. No entanto, a etapa principal da preparação eram práticas ginásticas especiais e rituais de cuidados com o corpo. As concubinas frequentavam o hammam, onde seus corpos eram purificados com óleos aromáticos e esfoliantes especiais. Recebiam massagens e depilações para que a pele permanecesse perfeitamente lisa e perfumada. Antes da primeira noite, a jovem vestia os melhores trajes de seda, adornava-se com joias e impregnava a pele com incensos. Quando a enviavam para os aposentos do sultão, ela deveria percorrer um corredor especial descalça, para que nenhum som indesejado perturbasse a tranquilidade do governante. Mas mesmo após isso, nada estava garantido. Se o sultão permanecesse indiferente, a concubina poderia perder para sempre a chance de ascender na hierarquia. Mas se ele se interessasse, a ela aguardava a ascensão e talvez até o status de favorita, o que significava verdadeiro poder. Fato 6. A beleza no harém não era apenas um dom da natureza, mas um sistema de cuidados meticulosamente elaborado e levado à perfeição. As concubinas passavam horas, às vezes até dias, no hammam, purificando o corpo com óleos especiais e infusões de ervas raras. O uso de água de rosas era obrigatório. Ela refrescava a pele e lhe conferia um brilho especial,
enquanto o óleo de sândalo a deixava macia e aveludada. A depilação era um ritual ao qual se dava atenção especial. Para isso, utilizava-se uma pasta de caramelo ou misturas herbais, garantindo que a pele permanecesse perfeitamente lisa. As fragrâncias no harém desempenhavam um papel tão importante quanto a beleza exterior. Cada concubina tinha seu próprio aroma especial, escolhido de acordo com seu temperamento. Para algumas, eram perfumes florais suaves, para outras, especiarias orientais intensas, misturadas a óleos e aplicadas no corpo, cabelo e até nas roupas. A maquiagem também era uma verdadeira arte. Utilizava-se kohl para tornar os olhos mais profundos e expressivos. Os lábios eram pintados com corantes naturais de romã ou carmim, e as sobrancelhas eram realçadas com finas linhas de rena. Mas o mais surpreendente, as concubinas possuíam segredos de máscaras e cremes, transmitidos apenas aos escolhidos. Essas receitas incluíam mel, leite, açafrão e amêndoas, e suas composições eram mantidas em segredo. Tudo isso era feito por um único objetivo: ser aquela que atraísse a atenção do sultão e o mantivesse por perto o maior tempo possível. Fato quinto: no harém, não existia amizade sem um cálculo oculto. Cada concubina era uma rival, e a luta pela atenção do sultão se transformava em uma verdadeira arte de intrigas. A concorrência era feroz, pois a posição da mulher no palácio e seu futuro dependiam da benevolência do sultão. Apenas as escolhidas conseguiam conquistar influência, e para isso as concubinas recorriam a qualquer artifício. Umas tramavam intrigas contra as rivais, outras buscavam a simpatia da mãe do sultão, enquanto outras usavam o conhecimento das fraquezas do governante para se tornarem indispensáveis. Uma das figuras mais influentes no harém era a Valide Sultã. Mãe do sultão, que decidia o destino das mulheres, escolhia as favoritas e podia, em um instante, destruir qualquer concubina. Mas o perigo não vinha apenas dela. As próprias concubinas armavam armadilhas umas para as outras, enviando servas com veneno, espalhando boatos falsos, tentando incriminar suas rivais. A queda da posição de influência era rápida. Aquelas que perdiam a atenção do sultão podiam acabar em exílio ou, na melhor das hipóteses, passar seus dias em solidão. Às vezes, até o próprio sultão não se dava conta das batalhas que se desenrolavam às suas costas, pois por trás dos sorrisos e olhares submissos se escondiam estratégias frias de sobrevivência em um dos mundos mais fechados e perigosos. Fato número 4. O destino das concubinas dependia dos caprichos do sultão. A perda de seu interesse podia significar o fim de sua influência e, às vezes, até mesmo o fim de sua vida. No entanto, nem todas as mulheres que desiludiam o governante enfrentavam um destino triste. As ex-favoritas tinham alguns possíveis cenários para o futuro. Algumas permaneciam no palácio e recebiam o status de mentor, transmitindo suas experiências às jovens. Outras se retiravam para aposentos isolados do harém, onde podiam passar o restante de seus dias em solidão. Mas havia também aquelas que recebiam a oportunidade de se casarem. O sultão podia conceder à ex-concubina a liberdade e organizar um casamento vantajoso com um vizir ou um comandante. Para muitas, essa era a melhor saída, pois a vida no harém, mesmo nos aposentos das antigas concubinas, permanecia limitada e sujeita a regras rigorosas. Contudo, se a mulher conseguisse dar ao sultão um filho homem, sua posição mudava drasticamente. Ela se tornava uma das figuras mais influentes do palácio, e mesmo que o governante perdesse o interesse, ela mantinha seu poder. Entretanto, para aquelas que caíam em desgraça, o destino podia ser muito mais sombrio. Algumas eram exiladas para antigos palácios, onde passavam o resto da vida em total reclusão, e em casos raros eram até secretamente eliminadas, para eliminar qualquer ameaça às intrigas palacianas. Hoje é difícil imaginar que, além das paredes do luxuoso palácio, os destinos das mulheres fossem decididos de forma tão cruel. Mas foram essas regras que transformaram o harém não apenas em um símbolo de beleza, mas também em uma arena implacável de luta pela sobrevivência. Fato 3.
O harém do Império Otomano está cercado por muitos mitos, e uma das concepções mais comuns é a de que se tratava de um lugar de prazeres infinitos e deleites ociosos. Mas a realidade estava longe dessa imagem. A vida das concubinas era rigidamente regulamentada e sua liberdade se restringia às paredes do palácio. Elas não podiam deixar o harém sem permissão, e seus dias eram organizados em horários, desde as orações matinais até as aulas de música e dança à noite. Mesmo as favoritas do sultão não tinham pleno controle sobre seu destino, já que seu status dependia exclusivamente da graça do governante. Não havia também banquetes intermináveis, como mostram os filmes. A comida no harém seguia normas rigorosas, e algumas concubinas até mantinham dietas específicas para conservar a elegância e a saúde. Além disso, a ideia de que o sultão passava todo o seu tempo cercado por mulheres também é exagerada. Os governantes do Império Otomano dedicavam mais atenção aos assuntos do Estado, guerras e política, e os encontros com as concubinas eram raros e cuidadosamente planejados. As mulheres podiam esperar anos por uma oportunidade de chamar a atenção do sultão, mas poderiam nunca receber essa chance. Mas o mais importante, o harém não era uma aglomeração caótica de concubinas, mas parte de um sistema estatal onde tudo estava subordinado a uma ordem precisa. Ele desempenhava um papel crucial na vida política do Império Otomano, pois era lá que se educavam as futuras mães dos sultões e, às vezes, até aquelas que, na prática, governavam o país. Fato 2. Apesar das rigorosas regras do harém, a influência de suas habitantes sobre o destino do Império Otomano foi colossal. Muitas concubinas que começaram sua trajetória como escravas anônimas, ao longo do tempo se tornaram mães de futuros sultões e, de fato, governaram o país. Uma das mulheres mais conhecidas que alcançou o auge do poder foi Hürrem Sultan, uma ex-concubina que não apenas se tornou a esposa oficial do sultão Suleiman, o Magnífico, mas também se envolveu ativamente na política do Estado. Há muitos exemplos semelhantes na história do Império Otomano. As favoritas e mães dos sultões podiam influenciar as nomeações de vizires, decisões diplomáticas e até mesmo o curso de campanhas militares. Às vezes, eram elas que definiam quem se tornaria o próximo governante, eliminando herdeiros indesejados ou apoiando aqueles que lhes eram favoráveis. Contudo, juntamente com isso, o harém permanecia um local de perigosas intrigas. Mulheres em busca de poder podiam organizar conspirações, enviar espiões e até eliminar rivais, não apenas com métodos traiçoeiros, mas também através do uso de venenos. Esse mundo oculto, sobre o qual não se escrevia nas crônicas oficiais, era de fato um segundo centro de poder do Império Otomano, onde, por trás de portas fechadas, os destinos dos governantes e às vezes de todo o império eram decididos. Fato 1. O legado do harém otomano ainda provoca controvérsias, e sua influência na cultura e na história do Oriente é inegável. Embora a era dos haréns sultanescos tenha passado há muito tempo, as tradições que nasceram nesse mundo fechado continuam vivas na cultura oriental e até mesmo na moderna indústria da beleza. Muitos dos segredos de cuidados que eram utilizados pelas concubinas, óleos, incenso, máscaras feitas de ingredientes naturais, se tornaram a base para produtos cosméticos populares. Até mesmo a moda de joias orientais e tecidos preciosos é em grande parte inspirada no estilo das belezas do harém. Mas o principal legado do harém são suas mulheres, que, apesar da limitação de sua liberdade, conseguiram deixar sua marca na história. Algumas delas chegaram ao auge do poder, tornando-se os cardeais cinzentos do império, enquanto outras transmitiram de geração em geração conhecimentos únicos sobre cultura, medicina e arte. Mitos sobre o harém continuam a inspirar escritores, artistas e cineastas, criando imagens de luxo oriental e mistério. Mas por trás dessa imagem sempre esteve a realidade. Uma luta cruel por um lugar ao sol, um mundo onde beleza e inteligência poderiam levar à grandeza, mas um único erro poderia custar tudo. Hoje, o harém permanece como um símbolo de poder,
intrigas e sedução. E seus segredos continuarão a fascinar a imaginação daqueles que buscam olhar além da cortina do passado. Amigos, se vocês gostaram desta viagem ao mundo secreto do Harém Otomano, não se esqueçam de apoiar o vídeo com um like e compartilhá-lo com os amigos. Cliquem no sininho para não perderem os novos episódios e nos comentários contem qual fato mais os impressionou. Até a próxima e novas descobertas.